O Renato é um cara inteligente, não me surpreende esse tipo de atitude dele. Ele não tem rede social, por que ele precisa se incomodar com rede social? Cara, por um cara que, como o Renato, vencedor como atleta, vencedor como treinador, de tantos anos no futebol, eu acho que esse tipo de pressão é muito pouco para ele poder tomar essa decisão. Lembrando também que assim, ontem ele foi xingado de burro. E aí, cara, encheu a paciência, não gostou de ver dezenas de milhares de pessoas chamando ele de burro. E pra surpresa de todo mundo no clube, porque ninguém esperava essa demissão, da maneira como foi, entregou. Falar. Rizek, Lédio Carmona e companhia reagiram forte a essa polêmica envolvendo Renato Gaúcho no Fluminense. E o que eles falaram? Porque essa história promete render muito nos bastidores do futebol brasileiro. Olha, na minha conclusão da história, com as pessoas que eu ouvi, não teve nada além de uma insatisfação. O Renato ficou além até do que esse elenco poderia dar e, no entanto, estava sendo cobrado de todas as coisas ruins, de qualquer tropeço. E aí, cara, encheu a paciência, não gostou de ver dezenas de milhares de pessoas chamando ele de burro. E para surpresa de todo mundo no clube, porque ninguém esperava essa demissão, da maneira como foi, entregou o cargo. E deixou, como vocês falaram, o clube numa situação delicada. Pelo menos a conclusão a que eu chego, mais simples do que muita gente pode interpretar. Essa é a minha conclusão. Se está certo ou errada, vamos aguardar. Mas o que eu mostro para vocês foi a fala do Renato. Ele deu a entrevista inteira, justificando as alterações, o jogo. E ao final da entrevista, comunicou que estava indo embora. Olha, futebol argentino, por mais que esteja num momento de muita dificuldade na comparação com o nosso, financeira, time argentino sempre tem que ser respeitado, porque assim, os caras têm uma sabedoria de jogar mata-mata, por mais que sejam inferiores, que os números desse ano dos duelos entre clubes brasileiros e argentinos deixa claro. Eu acho que a diferença nunca foi tão grande a favor de um dos lados. Basta ver que na Libertadores a gente ganhou, os clubes brasileiros, as últimas 6 finais e fizemos 4 finais 100% brasileiras. Talvez esse ano tenhamos uma quinta, né? Com um 7º campeão nos últimos 7 anos. Mas nesse ano, na soma de Recopa, Copa Sul-Americana e Libertadores, o futebol argentino supera o brasileiro. Ele tem mais vitórias do que a gente nesse enfrentamento. Então, assim, tem que respeitar os caras. Só que ontem estava muito na mão do Fluminense a vaga. E é assim, daqui a pouco a gente passa os melhores momentos e debate. O time teve ali uma sumida, uma escapada do jogo que é imperdoável no segundo tempo. Lédio Carmona, boa tarde, hein? Bem-vindo à seleção. Boa tarde, Rizek, Jéssica, Ricardinho. Pois a gente tem que respeitar os argentinos, mas a gente tem que saber quem é melhor que o outro. O Fluminense é muito melhor que o Lanús, né? O Lanús é um time que já chegou à final da Libertadores, para o próprio Grêmio do Renato Gaúcho. Fez uma final difícil contra o Grêmio, principalmente no jogo em Porto Alegre, perdeu por 1-0, depois o Grêmio foi campeão. E já teve outros bons times, não é o caso desse. Esse Lanús é fraco e conseguiu, no segundo tempo, um desempenho, um latifúndio que o Fluminense ofereceu nos contra-ataques e poderia até ter vencido o jogo no segundo tempo. Mas é algo para ser muito bem observado o que aconteceu com o Fluminense naquele segundo tempo. Não acho que tenha sido só as substituições do Renato. Eu acho que os jogadores se perderam completamente. Mas sobre a demissão do Renato, eu conheço o Renato há 38 anos. Eu conheço ele relativamente bem, desde 87, quando ele veio para o Flamengo, como jogador. Me surpreendeu muito, cara. Uma das saídas do Renato mais impactantes que eu vejo e mais surpreendentes. E essa justificativa das redes sociais, cara, eu acho não... pode ser até um ponto. Mas se for esse o ponto, então ele vai parar com a carreira. Ele está desistindo de ser técnico, porque ele vai conviver. Se ele for para outro clube, ele vai conviver com as redes sociais, com influencers, com toda sorte de perfis que vão opinar. As pessoas opinam, cada vez opinam mais, tem mais espaço para elas opinarem e faz parte do jogo no atual jogo democrático da comunicação. É uma nova comunicação, não só no esporte, na política, na economia, na arte, na música, em qualquer lugar. Tem opinião boa e tem opinião ruim. Você tem que saber lidar com as redes sociais. Eu acho que eu lido razoavelmente com as redes sociais. Por exemplo, eu tenho X, eu sigo quem eu vejo, eu não vejo nada. Qual a sua conta no X, Lédio? Não, é fake. Tá. Eu não posso falar. Agora, eu sigo... Então você lida bem não tendo conta?
Mas eu uso. Sim. Eu uso com convicção diariamente e me informo. Eu não posto. Eu não dou opinião. Eu dou opinião aqui, onde me pagam. Eu vou dar opinião onde não me pagam. Então, se eu pagar 50 centavos por opinião pra você no X, só pra ter o deleite de poder ler você sobe esse budget aí, esse budget que a gente começa mas eu convivo bem com as redes sociais. De vez em quando eu sou xingado, eu sou ovacionado, como foi há um mês atrás, num jogo do Campeonato Brasileiro. Ovacionado? Fui ovacionado pelas avessas. Mas... ok, beleza, mas eu não li nada que falaram. Mas eu sei que eu fui ovacionado. Agora você tem que saber lidar com isso e usar as redes sociais com o lado bom que elas têm. E o Renato é um cara inteligente, me surpreende esse tipo de atitude dele. Ele não tem rede social, por que ele precisa se incomodar com rede social? Lembrando também que assim, ontem ele foi xingado de burro por milhares de pessoas, né? Foi só ontem, várias vezes, ele e todos os técnicos do mundo. É que assim, a gente fala muito em rede social, ontem foi um xingamento analógico mesmo, né? Em viva voz de uma multidão no estádio. Burro. Zé, que não existe nenhum técnico no futebol mundial que não tenha sido chamado de burro. Perfeito. Não existe. Então, essa justificativa também, eu acho que deve ter coisa mais séria dentro do Fluminense que tem incomodado o Renato para ele sair desse jeito intempestivo que ele saiu, já classificado para uma semifinal, depois de levar o Fluminense à semifinal da Copa do Mundo. Acho que a gente vai ter que exercer o nosso papel de jornalista e tentar descobrir o que aconteceu lá dentro. Então, a gente, lógico, o que a gente vê de fora do futebol, que chega como notícia ou às vezes como colocação, no caso ontem, né, a gente está falando do Fluminense e da saída do Renato, a gente procura interpretar porque, na verdade, a gente não sabe o dia a dia do clube, né? O que acontece no treinamento, no vestiário, numa preleção de jogo, numa chamada de atenção, enfim, isso são circunstâncias que muitas vezes elas são um pouco diferentes daquilo que a gente imagina e até muitas vezes daquilo que é passado para fora, né? O convívio, a minha vivência de quase 20 anos aí de futebol, existiram algumas situações que, e não é você mentir, mas às vezes você pode omitir situações, né? E ter justificativas para poder justificar uma situação, no caso uma demissão, né? Não conheço assim o Renato a fundo para entender ou para tentar interpretar o que realmente aconteceu. Agora, a justificativa, né, seja dos comentários, seja de rede social, como ele falou, de saída ou de pressão, cara, por um cara que, como o Renato, vencedor como atleta, vencedor como treinador, de tantos anos no futebol, eu acho que esse tipo de pressão é muito pouco para ele poder tomar essa decisão. Acho eu, assim, independentemente do que possa acontecer internamente ou não, a gente não sabe. Mas eu acho que é muito pouco. O chamado de burro pela torcida não foi o primeiro nem vai ser o último, e acho que todos os treinadores um dia foram, inclusive ídolos, né? Já foram chamados como atleta e como treinador também, né? E nem por isso deixaram de continuar. Justificado isso, é difícil a gente entender a decisão, porque a verdade é que o Fluminense ficou na mão. O Fluminense hoje é um time que ficou na mão. E é simples você interpretar. Primeiro que ninguém esperava uma saída dessa. Segundo que, pelo que a gente tem de notícia, final do ano tem uma eleição, né? Novembro. Então, agora a diretoria do Fluminense ela tem um desafio que é contratar um treinador até o final do ano. E aí eu pergunto quem é que vai pegar, né? 3 meses aí, 4 meses. Difícil, né? Um treinador do nível do Fluminense para atender as necessidades do Fluminense, que é semifinalista na Copa do Brasil, que está no Brasileiro precisando de pontuação também. Ele tem uma boa pontuação, mas ele precisa pontuar. O Brasileiro é duro. Você perde 2, 3 jogos seguidos aí, já começa pontuar e tá assim, brigar por vaga na Libertadores via Brasileiro. Porque você não tem... Agora é só o Brasileiro, até a semifinal da Copa do Brasil só joga isso. Você não tem como jogar tudo na semifinal da Copa do Brasil precisando pontuar. Então o Fluminense tem esse desafio, porque tem uma eleição. Como é que você vai contratar um treinador com, de repente, uma possível mudança ou não de presidente? O Flamengo fez isso exatamente. Era o fim do mandato do Landim, no ano passado.
demitiu o Tite, dessa vez é o Renato que pediu demissão, e aí faltavam 4 jogos de Copa do Brasil, semifinal e se passasse a final. Exatamente a situação do Fluminense. E o Flamengo contratou o Felipe Luiz, né? Com um contrato até o fim do ano seguinte, ou seja, quem assumisse o Flamengo, foi o candidato de oposição que assumiu o BAP, teria que lidar com o treinador contratado. O Mário, enquanto for presidente do Fluminense, ele tem o poder de fazer um contrato de quanto ele quiser. Né? Ele tem a caneta. Se ele quiser fazer um contrato só até o fim do ano, se ele quiser deixar o Marcão como interino, se ele quiser inventar um treinador, né, alguém que nunca dirigiu, como o Flamengo inventou o Felipe Luiz, no bom sentido inventar, né, criar, dar uma primeira oportunidade. O Mário tem ele pode fazer isso. Se ele deve ou não são outros 500, mas ele pode fazer se ele quiser. A questão é se ele vai ter essa iniciativa. Se ele tiver essa iniciativa e convicção, bom, aí já é um problema a menos, né? Porque aí você já aumenta o leque de opções. Porque, vamos entender, um treinador de alto nível de futebol brasileiro, ou seja, um treinador estrangeiro, não sei, para fazer um contrato até o final do ano, só poucos meses, olha, não é tão simples de você aceitar mesmo sendo Fluminense. Então essa é a questão do clube. A questão do Renato, como eu disse, eu acho, assim, pro tamanho dele, pelas conquistas dele, uma justificativa, assim, pequena, entendeu? Por isso, mas se existe algo a mais, ou se aconteceu, ou se estava acontecendo, aí a gente não tem como saber, porque o dia a dia do clube a gente não tem esse convívio, é até assim, ruim a gente querer, né, comentar sem saber. Agora, não se justificava uma saída independentemente da eliminação, que foi dura, foi. O Fluminense é melhor que o Lanús? É melhor que o Lanús. Jogou o primeiro tempo para fazer 2, 3, 4 gols? Jogou. Segundo tempo desorganizou, desandou, tomou o gol de empate, poderia até ter perdido o jogo depois, né? Porque desarrumou de uma forma, com mudanças, com atitude dos jogadores, com entendimento, enfim, isso aí. Eu acho que, na verdade, o Fluminense ele já teve um problema no primeiro jogo, né? O primeiro jogo do Fluminense já poderia ter sido diferente, se fosse um pouquinho mais, vamos dizer assim, se arriscasse um pouquinho ambicioso. Mais, fosse ambicioso, um pouquinho mais, sabe, com o objetivo de ganhar o jogo, sabe? Eu acho que ele teria já conquistado um resultado melhor lá. Mas enfim, a consequência de uma eliminação... Ele levou um gol no finalzinho do jogo. Na Argentina, finalzinho do jogo. Pois é, a consequência de uma eliminação da saída de um treinador, né? E hoje, lógico, a diretoria do Fluminense deve estar agora quebrando a cabeça para poder arrumar. A sorte do Fluminense, e acho que sorte e competência também, é que assim, tem um cara lá, que é o Marcão, né? Que tá lá há muitos anos, que é um cara que entende do clube, que trabalha bem, que tem entendimento de futebol. Já assumiu umas 15 vezes. Que já assumiu, e às vezes que assumiu sempre deu conta, né? Então assim, isso traz vamos dizer assim, nesse processo todo de crise, nesse momento assim, né, de confusão, traz um pouco de tranquilidade, porque pelo menos você tem um cara lá para... Eu acho que mais que sorte, até o mérito, né, do clube, sabendo que a roda gira assim no Brasil, exatamente, tem a sua comissão permanente. Exatamente. Porque você sabe que você pode perder técnico ou o técnico ir embora. E aí, galera, o que vocês acharam dessa polêmica do Renato Gaúcho pedindo demissão do Fluminense? Vocês concordam com as opiniões do Rizek, do Lédio Carmona e companhia? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso futebol.